Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós. Estamos falando diretamente aqui do templo da Igreja Presbiteriana Nova Vida, em São Miguel do Araguaia. E eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento. Como é de conhecimento dos irmãos, nós estamos enfrentando um grande número, novamente, de contaminações do coronavírus, e o conselho da nossa igreja, então, decidiu, em suspender os trabalhos presenciais. Mas louvado seja Deus, que tem nos dado a oportunidade de estarmos usando o benefício da tecnologia para sermos alimentados com a palavra do Senhor. Então eu quero que eu sei que estar aí do outro lado não é da mesma forma de estarmos presentes, cultuando e louvando ao nosso Deus, mas eu quero pedir a você, que mesmo com a dificuldade de concentração, que você possa estar elevando o seu pensamento a Deus, que você possa cantar conosco as canções que iremos cantar, que você possa participar das orações, orando aí na sua casa, e que você também possa abrir o seu coração para a meditação da palavra do Senhor. O salmista, no Salmo 121, ele diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A esse Deus, que quando nós estamos nos nossos momentos de tribulações, nós podemos olhar para o céu e ter a certeza que temos um Deus que cuida de nós, que nos protege, que nos sustenta, o Senhor Deus que nos guarda. É esse Deus que eu quero convidar você a adorar, a bendizer ao Senhor nessa noite. E eu quero então que você apresente-se ao Senhor nessa hora, colocando o seu coração diante do Senhor, pedindo a Ele que perdoe os seus pecados, que Ele prepare o seu coração para que você possa estar adorando a Ele, para que você possa receber da tua palavra nessa noite e ser por ela alimentado, nesse momento. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Grandioso Deus e eterno Pai, nós bendizemos e louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te louvamos, ó Pai, porque apesar de estarmos separados geograficamente, o Senhor tem nos dado a condição, o privilégio, ó Pai, de, através da tecnologia, podermos estar em adoração ao Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados nessa hora. Ó Deus, que o Senhor possa nos perdoar, nos livrar, ó Deus, de todo o pecado que tem tenazmente assediado as nossas vidas. Pai, prepara o nosso coração, porque queremos louvar ao Senhor, queremos bendizer ao Senhor nesta hora. Deus, fale conosco, que todos os momentos desse momento, seja para a glorificação do Senhor, seja para a nossa edificação. Deus, nós louvamos e nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu quero convidar você agora, que você possa estar acompanhando a leitura que se encontra no Salmo 121. Agora nós vamos fazer a leitura de todo o saltério, que você possa estar acompanhando a leitura aí na sua casa. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. É com esse salmo que nós queremos então começar o nosso momento aqui da nossa igreja, para que você possa ir na sua casa, no seu lar, seja edificado para a honra e para a glória do Senhor. Quero convidar o Gabriel aqui à frente,
pois o mesmo irá nos conduzir com 2 cânticos. Logo após, nós estaremos então meditando na palavra do nosso Deus. Aleluia! Nós estaremos dedicando este momento agora para adorar e bendizer ao nome do nosso Senhor através das canções. E na nossa primeira canção, nós estaremos dizendo que o nosso Deus, Ele sempre é presente conosco. Mesmo nós não estando reunidos aqui em comunhão, juntos, mas ainda assim eu convido a você a dizer aí onde você estiver, que o nosso Deus, Ele está conosco a cada momento. Assim como o ar que nós respiramos, o nosso Deus, Ele está presente aqui e está presente aí contigo. Adoremos ao nosso Deus com esta canção, Deus está aqui. Essa certeza de que o nosso Deus, Ele é presente conosco. E na nossa próxima canção nós estaremos dizendo que nós confiamos e depositamos as nossas vidas num Deus do impossível, num Deus que não desiste de nós. Por isso nós reconheceremos e diremos ao nosso Deus neste momento, pediremos a Ele para que venha até nós e cumpra em nossas vidas o querer dEle. Adoremos ao Senhor com a canção Deus do Impossível. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não,
E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não sou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Amém. Como é bom podermos cantar ao Senhor, como é bom poder expressar, cantar aquilo que realmente o Senhor Deus é. Nós cantamos na primeira canção, Deus estar aqui no templo, Deus estar aí na tua casa. Deus do impossível que você está passando, que você está enfrentando, é que Deus possa cumprir não o seu querer, mas o querer dele na sua vida. Esse momento agora de forma muito especial, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que nos assiste agora nesse momento. Nós estamos enfrentando um inimigo invisível. Nós estamos alardeados com tudo isso, com o poder de contaminação desse vírus que nós estamos enfrentando. E eu quero convidar você, aí aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, que você possa elevar o seu pensamento a Deus. Se você quiser se colocar de joelhos aí aonde você está, a palavra do Senhor no Salmo de número 28, versículo 2, diz assim: ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamo por socorro. No verso 6, ele vai dizer: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com um novo cântico eu louvarei. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, elevar o seu pensamento a Deus, e vamos clamar a Deus para que Ele possa abençoar, para que Ele possa nos livrar desse coronavírus, disso que está assolando as nossas famílias,
famílias, as nossas casas. Quantos amigos, familiares nossos estão contaminados nesse final de semana? Quantas entes, famílias perderam seus entes queridos? Mas nós vamos clamar ao Senhor para que Ele use de misericórdia nessa hora. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, ó Deus, no templo da igreja, e muitos irmãos, ó Pai, estão aí em suas casas, em seus ambientes de trabalho, ó Deus, e está levantando esse clamor em prol da nossa família, em prol das nossas vidas, em prol dos nossos irmãos, ó Deus, que estão contaminados, que estão, ó Deus, passando por uma situação a qual não gostaria de estar passando neste momento. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor visita os irmãos, os amigos, as pessoas, ó Pai, que estão contaminadas, que o Senhor possa usar de misericórdia, que o Senhor possa usar de graça, que a bênção do Senhor possa alcançar essas vidas, transformando-as, ó Pai, curando-os, ó Pai, dessa enfermidade. Ó Deus, aqueles que estão com o coração em luto, porque perdeu um ente querido para essa enfermidade, que o Senhor esteja consolando esses corações, que o Senhor esteja renovando, ó Pai, a paz nesse coração dolorido, ó Pai, por causa dessa perca. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor, esteja nos protegendo, esteja nos guardando, como nós acabamos de ler a palavra do Senhor aqui no Salmo. Bendito é o Senhor, porque ouviu as nossas vozes súplicas. Nós estamos clamando, nós estamos intercedendo e pedimos ao Senhor que visite, ó Pai, agora os nossos entes queridos, os nossos amigos. Ó Deus, que o Senhor possa aliviar as dores, que o Senhor possa promover a cura, ó Pai, de cada um desses irmãos enfermos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que do mesmo jeito, ó Pai, que essa praga chegou até nós, que o Senhor, ó Deus, possa abrandar a fúria dela, que o Senhor possa varrer por uma vez de todas, ó Pai. É isso que nós estamos enfrentando, ó Pai, mas enquanto isso não aconteça, nosso dever é clamar, é colocar as nossas vidas, as vidas dos nossos diante do Senhor, e nós pedimos que o Senhor possa estar nos fortalecendo, que o Senhor esteja nos colocando, ó Pai, em nós o desejo de clamar, de interceder pelo nosso município, pela nossa nação, por todos, ó Pai, que estão nessa situação de contaminados. Ó Pai, nós oramos, crendo, ó Deus, que o Senhor ouve as nossas orações, crendo que o Senhor está agindo em nosso favor. Nós oramos e oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que bom, queridos, podermos ter essa oportunidade de clamarmos por aqueles que se encontram em necessidades. A palavra do Senhor diz, não me lembro o endereço, que por essa causa nós devemos nos colocar de joelhos, clamando uns pelos outros. E foi isso que nós fizemos. Agora eu quero convidar você à meditação da palavra do Senhor. Nós estamos pregando o Evangelho de Marcos de maneira expositiva há algum tempo aqui já na nossa igreja. E hoje nós estamos no capítulo 10. Eu quero convidar você, então, para que possa estar acompanhando a leitura do capítulo 10, do verso 35 ao verso de número 45. Marcos, capítulo 10, quero ler do verso 35 até o verso de número 45, para a nossa meditação nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado?
Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com quem eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que o que são considerados os governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e pedimos ao Senhor para que fale ao nosso coração, que o Senhor possa abrir a nossa mente, nos dar o entendimento e possamos aplicar essa mensagem no nosso coração. Deus, essa é a nossa oração e nós a fazemos em um nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, meus queridos, a vida de todos nós, melhor dizemos, estamos em um processo de construção. A nossa vida está sendo construída dia após dia. E nesse processo de construção, nós recebemos vários elementos que vão contribuir para a construção das nossas vidas. Porém, existe uma distância muito grande entre aqueles que constroem as suas vidas tendo como padrão o mundo e aqueles que constroem as suas vidas tendo o reino de Deus como padrão. Uma coisa é você se relacionar conjugalmente, tendo como modelo, tendo como padrão, o padrão que o mundo oferece. Outra coisa é você relacionar-se no seu casamento conforme o reino de Deus. Uma coisa é nós relacionarmos de forma geral nos nossos relacionamentos, tendo o padrão do mundo. Outra coisa bem diferente é nós relacionarmos com as pessoas que estão ao nosso lado, nos padrões ou no padrão, no parâmetro do reino de Deus. O apóstolo Paulo, falando a respeito dos homens dos últimos dias, esses homens construíram as suas vidas tendo o padrão do mundo. Ele descreve de maneira detalhada lá no segundo livro que ele escreve, ou melhor, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, ele vai dizer o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Você acha que a lista acabou? Não. Versículo 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E ele termina dizendo: foge também destes. Meus irmãos, aqui está a descrição dos homens dos últimos dias. É uma descrição daqueles que tiveram as suas vidas construídas segundo o padrão do mundo e não segundo o padrão de Deus.
de uma maneira bem fácil, de uma maneira bem simples, de vermos esse tipo de homem que o apóstolo Paulo descreve aqui, é, por exemplo, ouvirmos os noticiários da TV, é olharmos as redes sociais, nos comentários que as pessoas fazem devido a um acontecimento ou diante de algum evento. Pois encontramos tudo isso que lemos aqui, pessoas irreverentes, arrogantes, blasfemadores, ingratos, desafeiçoados, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, homens horríveis, inimigos do bem. O retrato, esse é o retrato das pessoas que têm construído ou que estão construindo as suas vidas, tendo o mundo como padrão, tendo o mundo como parâmetro, e não o reino de Deus. Mas com aquelas pessoas, comigo e com você, que creio que já fomos regenerados pelo Espírito Santo, cuja fé está depositada, está posta no Filho de Deus, as nossas vidas, elas precisam ser construídas tendo o padrão de Deus e não o padrão do mundo. No texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, mostra para mim e para você 2 discípulos do Senhor Jesus que revelam pela sua petição, ou pela petição que eles estão fazendo a Jesus, revelam que a vida deles estava pautada no mundo, no padrão do mundo e não no reino de Deus. E o Senhor Jesus então os adverte, o Senhor Jesus chama a atenção, o Senhor Jesus os corrige, e a advertência e a correção que Jesus faz àqueles discípulos é a advertência, é a correção a todos nós, para que possamos direcionar as nossas vidas, sendo o reino de Deus, e não que as nossas vidas seja conforme o reino de Deus, e não segundo o parâmetro do mundo. 2 discípulos pediram a Jesus para que um se assentasse à esquerda, à direita, e o outro se assentasse à sua direita, na glória, no reino celestial. Pediram ao Senhor, eles queriam lugar de honra, eles queriam lugar de poder, eles queriam lugar de glória. Mas o Senhor Jesus lhes responde que entre os homens exercem autoridade aqueles que julgam serem maiores, porém no reino de Deus é diferente, porque quem quer ser o maior, quem quer ser o primeiro, este então que sirva. O que ele está falando? Se você quer ser o primeiro no reino de Deus, você tem que trabalhar, nós temos que trabalhar, nós temos que servir ao Senhor. E então, meu querido, tomando como esse texto bíblico, como base da nossa meditação, eu quero convidar você neste momento, nessa noite, aí onde você está, para pensarmos nas nossas vidas, da forma que as nossas vidas estão sendo construídas, porque nós precisamos construir as nossas vidas tendo como parâmetro o reino de Deus e não o do mundo. Vamos ver que a palavra de Deus nos ensina. Vamos pedir a Deus que nos direcione os nossos passos, a nossa vida, para que seja ela construída conforme os parâmetros do reino de Deus. E por isso, eu quero convidar você a meditar sobre o seguinte tema: como construir as nossas vidas nos parâmetros do reino de Deus. Como podemos fazer isso? A vida, para ser construída tendo o parâmetro do reino de Deus, em primeiro lugar, exige que as nossas aspirações estejam alinhadas com o propósito de Deus. Se você olhar dos versos 35 até o verso de número 37,
você vai perceber, você vai ver que o pensamento, que as aspirações que esses dois discípulos tinham em mente no coração, não estava alinhadas com os propósitos de Deus. Queridos, as nossas aspirações, as aspirações do nosso coração, os nossos sonhos precisam estar alinhadas com o propósito de Deus. Precisamos sonhar, precisamos ter aspirações. A pessoa sem sonho, a pessoa sem aspiração é uma pessoa que desistiu de lutar, que desistiu da vida, que desistiu de viver. Queridos, nós precisamos ter sonhos, precisamos ter aspirações, porém, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos, as nossas aspirações precisam estar alinhados com o propósito do Senhor. Nós precisamos sonhar, nós precisamos viver essa vida. Aqueles dois discípulos revelaram que as suas aspirações não estavam alinhadas com o propósito de Deus. Por isso eles foram redirecionados pelo Senhor. Perceba, os irmãos, que ao aproximar de Jesus, ao abordarem a Jesus, eles o fizeram de uma maneira nada convencional. Eles disseram: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos te pedir. Queremos que o Senhor dê para nós aquilo que nós vamos lhe pedir. Era mais ou menos assim. Nós temos um pedido, Deus, Senhor Jesus. E a resposta tem que ser sim. Veja, queridos, que eles não se mostraram submissos, eles não se mostraram humildes diante da soberania do Senhor. E interessante ao olharmos para esse pedido também, que esse pedido, o pedido dos discípulos, o pedido que eles fizeram aqui, parece uma oração de muita gente nos dias de hoje, que chega exigindo de Deus, determinando para o Senhor. Os discípulos: nós temos um pedido, Senhor, e o Senhor vai nos dar. Pior do que a forma com que eles abordaram o Senhor, foi o pedido. Olha o conteúdo desse pedido. Senhor, na tua glória, nós queremos que um de nós assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Posição de honra, posição privilegiada, posição de evidência de poder, mas uma posição extremamente egoísta, extremamente pensando em si mesmo. Um pensamento, uma aspiração que não convinha com aquilo que eles estavam aprendendo durante o ministério ali com Jesus. Tanto que o Senhor Jesus os repreende, dizendo: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Ah, meus irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, muitas vezes nós fazemos pedidos sem avaliarmos esses pedidos. E um dos momentos que mais se vê a glória de Deus foi ali na cruz, porque na cruz o Senhor opera o resgate dos pecadores, na cruz o Senhor triunfa sobre o pecado, sobre o inimigo das nossas almas. Na cruz o céu e terra são reconciliados pelo poder de Deus. Mas naquele momento da glória, de fato havia ao lado direito e ao lado esquerdo do Senhor Jesus dois homens, porém não era Tiago nem João, foram dois malfeitores. E certamente Tiago e João não desejavam estar ali naquele momento de cruz ao lado de Jesus. Queridos, as nossas aspirações, as aspirações do nosso coração precisam estar alinhadas com os propósitos benditos do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo.
Em nossos corações, nós precisamos ter os propósitos de servir a Deus, de amar ao Senhor sobre todas as coisas, de glorificarmos ao Senhor acima de tudo e acima de todas. Quantas vezes, não uma vez, não duas vezes, mas por muitas e muitas vezes, as nossas aspirações, os nossos sonhos, o sonho do nosso coração, o desejo do nosso coração, estão mais ligados ao egoísmo, ao nosso egoísmo, à nossa glória humana, do que servir a Cristo, do que ser misericordioso com o próximo. Quantas vezes as aspirações do nosso coração querem dar cordas ao desejo que nós temos, e quantas vezes tornamos esses desejos deuses que guiam as nossas vidas. Queridos, se nós queremos construir a nossa vida nos parâmetros do reino de Deus, nós precisamos alinhar as nossas aspirações, os nossos desejos, os desejos do nosso coração, aos santos propósitos do Senhor, e é só aí vamos construir as nossas vidas, não segundo o mundo, mas segundo o reino bendito, santo, puro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, como tem estado, ou como tem sido as suas aspirações, como tem sido o desejo do seu coração, qual tem sido os seus sonhos? Será que os seus sonhos estão aliados aos propósitos eternos do Senhor? Ou será que você está pensando só em si mesmo, só pensando em benefício próprio, só pensando nas coisas que vão te dar glórias, que vai trazer de certa forma algum poder, algum status para você? Cuidado, porque você pode estar construindo a sua vida sobre um castelo de areia. E quando nós construímos a nossa vida sobre um monte de areia, quando vem a água, quando vem a chuva, quando vem as tempestades, quando vem os ventos, a probabilidade dela ruir é muito grande. Então, querido, se você quer construir a sua vida segundo o propósito, o parâmetro do reino de Deus, as suas aspirações precisam estar alinhadas com o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus para mim e para você? É proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. O nosso sonho maior deve ser aquele amigo, aquele parente, aquele vizinho que ainda não conhece a Cristo. Deve ser o nosso maior desejo de anunciar Cristo para ele, para que ele possa entregar a sua vida a Cristo Jesus. Queridos, se queremos construir as nossas vidas tendo como parâmetro o reino de Deus, as aspirações do nosso coração precisam estar alinhadas aos propósitos do Senhor. Em humildade, em fé, em certeza do amor incondicional do Senhor por nós, em certeza do amparo de Deus na direção do Senhor para as nossas vidas. Quais têm sido as suas aspirações? Quais têm sido os seus sonhos, os seus projetos? Eu não sei, mas assim como o Senhor redirecionou a vida de Tiago e João, que o Senhor também possa redirecionar as suas aspirações, que você possa procurar alinhar as suas aspirações ao reino bendito do nosso Senhor. Mas, irmãos, esse texto também nos mostra que para construir as nossas vidas conforme o reino de Deus, nós precisamos, em segundo lugar, que as nossas ações sejam inspiradas em Jesus. Nós precisamos inspirar as nossas ações em Cristo Jesus. O verso 38 ao verso de número 44 vai trazer isso para mim, vai trazer isso para você,
vai trazer como lição para as nossas vidas. As nossas ações precisam ser inspiradas no Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós sempre estamos nos inspirando. Nós inspiramos nos nossos pais, nós nos inspiramos em pessoas amigas, em profissionais competentes, no professor competente. O jovem menino, quando ele é criança, ele se inspira muitas vezes em um artista, em um jogador de futebol. Eu, no meu exemplo, eu queria ser como o Ronaldinho, ganhar muitos dinheiro. E eu me lembro, quando logo ele começou, ele jogando ainda pelo Cruzeiro, ele comprou um Golf. Meu sonho era ter um Golf. Mas aprove o Senhor me conduzir por outros caminhos. E hoje eu estou aqui pregando o Evangelho para a honra e para a glória do Senhor. Os meninos de hoje, eles inspiram no Neymar, inspiram aí no algum artista. As meninas olham para uma atriz, olham aí para uma pessoa da mídia e querem se inspirar. Perceba então que a nossa vida, nós procuramos inspirar em alguém. Mas, queridos, nós precisamos ter cuidado, porque somente o Senhor Jesus estampa para mim e para você o retrato, a fotografia do homem perfeito, do homem digno de ser imitado, o homem que é o verdadeiro modelo para nós e que deve nos inspirar. Os discípulos queriam um assentar à direita, outro à esquerda de Jesus, ali na glória. Eles não estavam pensando em servir. Eles pensaram neste momento em ter alguma vantagem, em ter algum tipo de honra, em uma espécie de glória. E o Senhor os advertiu severamente, seriamente diz: isso não funciona, isso funciona nos princípios do mundo, mas no princípio do reino de Deus, isso é diferente, porque o próprio Filho do Homem veio ao mundo não para ser servido, mas ele veio ao mundo para servir. Ele veio ao mundo para entregar a sua vida em resgate, em favor de muitos. O movimento de grandeza para o mundo é aquele movimento que vem de baixo para cima. A pessoa se levanta buscando grandeza humana e muitas vezes passando por cima de tudo e de todos. A pessoa se levando, buscando essa grandeza, buscando essa glória, mas o movimento da grandeza de Deus, querido, é diferente, é o inverso. O movimento da grandeza de Deus vem de cima até nós. O Senhor Jesus, Ele deixou a sua glória, despiu-se de toda a sua majestade, sendo Ele o eterno Filho de Deus, santo, perfeito. Ele se humilha, vindo a este mundo, se sujeitando a este mundo, se fazendo um homem, indo à cruz, dando a vida para servir a nós, pecadores e transgressores, queridos. Veja para você ver, se nós queremos construir a nossa vida segundo os parâmetros do reino de Deus, as nossas inspirações devem ser na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus deixou a sua glória, sendo Filho de Deus, se humilhando, para que eu e você, querido, pudesse ter a salvação em Cristo Jesus. E agora o Senhor nos chama a nos inspirar em sua atitude para que possamos servir. Certa vez eu tive a oportunidade de ter acesso a uma pesquisa que foi publicada no New York Times, um dos grandes jornais que circulam nos Estados Unidos, e ele apresentou uma pesquisa onde as pessoas buscavam realizações pelos seus feitos, pelas suas conquistas, pelas suas aquisições, e essas pessoas acabavam caindo em uma irreversível rotina hedonista,
Ou seja, essas pessoas sempre precisavam ter mais e mais e mais para sentir prazer, para se sentir feliz. Se a pessoa comprou um carro do ano hoje, ela está satisfeita, mas passa um pouquinho, aquilo já não serve mais, ela quer ter um carro melhor. Ela compra um celular de ponta, de lançamento, mas rapidamente ela quer outro celular. Essa sucessão de rotina, buscando prazer, buscando alegria, buscando a felicidade, mas nunca chega um patamar de felicidade, de segurança, de realização, porque sempre vai ter aquele sentimento no coração que está faltando algo, que está precisando de algo. Mas interessante é que essa mesma pesquisa revelou também que as pessoas que aplicam a sua vida para servir, essas pessoas se acham em plena realização. A pesquisa vai usar o termo uma realização diferenciada. Mas, irmãos, nós não precisamos dessa pesquisa para sabermos disso, porque o próprio Senhor Jesus já nos advertiu, se alguém quer ser o primeiro, que sirva. O próprio Filho do Homem veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Nós precisamos ter isso na nossa mente e no nosso coração. As pessoas muitas vezes estão preocupadas em querer, em ser bem recebidas, e estão esquecendo que melhor é servir. Bem-aventurado é os humildes de coração. Se você abrir aí, no Sermão do Monte, você vai ver características ali de que é melhor servir, do que é melhor trabalhar, do que é melhor estar à disposição do Senhor. Pastor, como eu posso servir? Eu posso servir no meu ambiente de trabalho, dando bom testemunho lá. E aí eu pergunto, como você tem exalado o bom perfume de Cristo lá no seu ambiente de trabalho? Nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando, onde as pessoas estão sem esperança, com medo, será que você tem sido um instrumento do Senhor? Servindo ao Senhor no seu ambiente de trabalho, dizendo, olha, nós estamos passando por isso, mas Deus está conosco. Nós estamos passando por esse momento difícil, mas Deus irá cuidar de cada um de nós. Como eu posso servir ao Senhor? Eu posso servir ao Senhor na minha casa, na minha família, nos meus vizinhos, entre os meus amigos. Eu posso servir ao Senhor aqui na igreja. Como diz o Salmo 100, devemos celebrar o Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegrias. Que nós precisamos que as nossas ações sejam inspiradas no nosso Salvador, no Filho de Deus, no Rei Todo-Poderoso, no Leão da tribo de Judá. Porque quando nós nos espelhamos na pessoa bendita do nosso Senhor, nós vamos melhor dizendo, construir as nossas vidas segundo o parâmetro do reino. O apóstolo Paulo vai dizer, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Agora a pergunta que eu quero fazer a você, será que as pessoas que estão ao teu lado podem te imitar? Será que você tem sido inspiração para as pessoas que estão ao seu lado? Inspiração de coisas boas, de homem e mulher temente a Deus, de um jovem, de um adolescente, de uma criança que teme a Deus? Ou você tem sido uma inspiração negativa? Como tem sido a sua vida? Como você tem construído a sua vida? Constantemente temos visto pessoas magoadas porque não foram servidas como gostariam de ser servidas. Mas aqueles que servem de coração para a glória de Deus, este sim tem sido realizado. Porque, como diz o apóstolo Paulo na sua carta, o nosso trabalho não é para homens, não é para
pessoas ao nosso lado. No Senhor, o nosso trabalho, o nosso servir, não é em vão. Meus irmãos, a nossa vida, ela precisa ser construída conforme o parâmetro do reino de Deus, e não conforme os parâmetros do mundo. E quando a nossa vida é construída conforme os parâmetros de Deus, conforme o reino de Deus, nós vamos cuidar para que as nossas aspirações estejam alinhadas com o propósito do Senhor e que as nossas ações sejam inspiradas em Jesus. Como tem sido as suas aspirações? Quem tem sido a sua inspiração? E finalmente, quando queremos construir a nossa vida conforme os parâmetros de Deus, quando nós fazemos isso, quando nós construímos a nossa vida segundo os parâmetros do reino de Deus, a nossa vida, ela é edificada pelo Senhor. Se você olhar o verso de número 45, ele vai dizer o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. A nossa vida, quando construída segundo os parâmetros do reino de Deus, ela é edificada pelo Senhor. É o Senhor que constrói as nossas vidas. É o Senhor que edifica as nossas vidas. Mesmo porque se Deus não construir as nossas vidas, os nossos corações não terão aspirações santas. As nossas ações não buscarão servir ao Senhor. Nós precisamos que as nossas vidas sejam construídas por Deus. E o Senhor Jesus mostrou claramente aqui que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus deu a vida para nos dar a oportunidade da construção das nossas vidas. Pastor, como isso funciona? Um dos capítulos mais tristes da história brasileira e de muitos países do mundo está registrado pela ocasião da escravidão. Pessoas que foram tiradas do seu meio, que foram arrancadas do seu continente e transportadas para outros continentes. E, infelizmente, muitas dessas pessoas morreram na própria viagem. Outras morreram ali nos países aonde elas chegaram, para onde elas foram levadas. Pessoas que não tiveram direito de construir a própria vida, porque trabalharam para construir a vida de outros e não a vida deles. Mas quando a palavra do Senhor diz, quando o Senhor Jesus diz que deu a vida para nos resgatar, a palavra no original é lutron. E o que significa essa palavra no original, pastor? O tron tem a ver, é um valor, melhor dizendo, pago, um valor que é pago para libertar um escravo. Um escravo que só pode ter o direito de construir a própria vida uma vez liberto. Mas para ser liberto, alguém tem que pagar esse preço. Alguém tem que pagar para que esse escravo possa ser liberto. E aí você pode estar pensando aí do outro lado: pastor, eu nunca fui escravo, eu não tenho descendentes, na minha árvore genealógica não tem ninguém que foi escravo, eu sou livre, eu sou um homem livre. Mas a pergunta é: será? Será que você é livre mesmo? Porque o Senhor diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Há pessoas sendo escravizadas pelo vício, pela pornografia, por vícios de bebidas, por corrupções que não consegue arrancar do seu coração.
Queridos, nós precisamos tomar isso na nossa mente, que o Senhor Jesus, Ele pagou para nos resgatar das garras do inimigo. Há pessoas escravas do seu próprio egoísmo, escravas dos seus próprios pecados, da vontade do inimigo, do poder do inimigo. E isso não é só gente lá fora, não. Gente aqui dentro da igreja, que está sendo escravizado por um sistema religioso, que não tem dado a vida a servir ao Senhor sobre todas as coisas. Ah, se não for do meu jeito, não serve. Ah, se não for assim, não dá para mim. Querido, para com isso. Se nós queremos construir a nossa vida segundo os propósitos do reino de Deus, nós precisamos entender que foi pago um alto preço ali naquela cruz para que eu e você pudéssemos olhar para um irmão que está ao nosso lado com um olhar de misericórdia, mesmo sabendo dos seus pecados, dos seus trejeitos, nós devemos amá-lo como Cristo amou a nós, dando a sua vida por nós, e nós fazemos tudo diferente. Nós não queremos compactuar com as pessoas que estão sofrendo ao nosso lado. O Senhor Jesus veio ao mundo para nos resgatar, pagando um preço ali naquela cruz, para que nós tenhamos a liberdade de construir as nossas vidas no Senhor, porque é o Senhor que constrói as nossas vidas. Como diz aquela canção que cantamos, não hoje, mas sempre nós cantamos. Eu sei que foi pago um alto preço. Que preço é esse, querido? A morte do inocente, para que eu e você pudéssemos ser resgatados das mãos do inimigo, das mãos daquele que nos acorrentava. Os grilhões foram quebrados, para que eu e você agora então possamos construir essa vida segundo a vontade, os benditos propósitos do Senhor Jesus Cristo. Vidas que agora são resgatadas, agora elas têm uma esperança, elas são dirigidas em paz, conduzidas pelo poder do Espírito Santo do Senhor, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Estas vidas são construídas conforme o parâmetro do Senhor, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Querido, para você servir ao Senhor hoje, foi pago um alto preço na cruz do Calvário. É esse tipo de vida que o Senhor trabalha para construir em nós. O crente no Senhor Jesus não é escravo. Ele é liberto porque o Senhor Jesus o libertou. Ele constrói a sua vida com autonomia sobre a graça bendita e o poder de Deus. Porque ele não serve mais o pecado, porque ele serve ao seu autor e consumador da sua fé. Aquele que entregou a vida para salvar a sua vida. Querido, como tem sido a construção da sua vida? Será que você tem construído a sua vida sobre os parâmetros do reino de Deus? Ou você tem construído a sua vida pensando nos belos prazeres dessa vida, dessa terra? Tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso aqui vai passar. Agora a pergunta que eu quero fazer a você: como você tem construído a sua vida? Porque eu quero partir para a conclusão dizendo a você o seguinte: existe no mundo duas formas para construirmos a nossa vida. Ou nós construímos a nossa vida segundo o parâmetro que Deus tem para nós, ou segundo o parâmetro que o mundo tem nos oferecido. Ou você cria os seus filhos conforme o mundo ensina, ou você cria os seus filhos conforme os parâmetros de Deus.
Nós desenvolvemos a nossa vida familiar conforme o mundo nos apresenta ou conforme o reino de Deus nos apresenta. Em tudo na nossa vida, nós construímos conforme o mundo ou conforme Deus. Existe uma força muito grande para construirmos conforme o parâmetro do mundo. Primeiro, já está inserida em nós essa natureza pecaminosa, a inclinação por pecado, já está dentro de nós. Segundo, as influências que nós recebemos da família, dos amigos, da mídia, das pessoas que estão ao nosso redor, da sociedade. Mas, queridos, para construirmos as nossas vidas conforme os parâmetros do reino de Deus, nós temos a bênção da palavra do Senhor. Temos a presença do Espírito Santo que nos ilumina, que nos dirige, que nos fortalece. Queridos, nós precisamos tomar uma decisão hoje, aqui e agora. Que tipo de vida nós queremos construir? Uma vida conforme os parâmetros do mundo ou conforme os parâmetros de Deus? Os dois discípulos deste texto bíblico tentaram construir as suas vidas conforme o parâmetro desse mundo, mas o Senhor Jesus os advertiu, os redirecionou dizendo: esta é a maneira que o mundo vive, mas a maneira de vocês viverem é diferente. Nós que fomos lavados e remidos no sangue de Cristo, nós temos que fazer a diferença. Temos que ser a diferença. Portanto, eu quero deixar aqui algumas conclusões, seguido de algumas aplicações. Primeira, as nossas aspirações precisam estar alinhadas ao propósito de Deus. As nossas aspirações precisam estar alinhadas com os propósitos de Deus. Qual tem sido a sua aspiração? Qual tem sido os seus sonhos, os seus projetos? Segunda conclusão, com aplicação, as nossas ações precisam ser inspiradas no Filho de Deus. Em quem você tem inspirado? Nos políticos? Cuidado. Nas pessoas que estão ao seu lado? Cuidado. Se inspire na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inspire no Senhor. E por último, a nossa vida precisa ser construída sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. Porque Ele nos resgatou com seu sangue. E resgatados por Jesus, nós somos livres para construir as nossas vidas. Queridos, vamos construir as nossas vidas conforme o parâmetro do reino de Deus. Vamos construir tudo, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas decisões, nossas famílias, nossos relacionamentos, conforme o parâmetro do reino de Deus, para a sua glória, para o seu louvor. Que Deus assim realize na vida de cada um de nós, para que, mesmo que haja decisão pessoal nossa, de assim construirmos as nossas vidas, que nós possamos então decidir por construir as nossas vidas segundo o parâmetro do reino de Deus. Que o Senhor possa nos dar a condição para que possamos construir a nossa vida segundo os seus parâmetros. Quero convidar você a orar comigo nessa hora. Quero convidar você que possa estar orando aí na sua casa, avaliando a sua vida. Se você tem construído a sua vida
segundo os parâmetros do reino. Quero convidar você a orar aí. Como diz o apóstolo Paulo, examine um homem a si mesmo, usando a primeira parte do que ele escreve aos Coríntios em relação à ceia. Examine você aí, aonde você está. Você tem construído a sua vida segundo os propósitos do Senhor? As suas aspirações estão alinhadas com a vontade do Senhor? A sua inspiração está com os propósitos do Senhor? A sua vida tem sido construída sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus? O Senhor tem nos dado a oportunidade de examinarmos, de avaliarmos e redirecionar a nossa vida. Hoje Ele está nos dando essa oportunidade de voltarmos a caminhar na direção correta, a construir as nossas vidas voltadas na rocha eterna que é Cristo Jesus. Assim como aqueles discípulos chegaram a Jesus, você pode estar aí na sua casa pensando que está fazendo a coisa certa, mas o Senhor Jesus está nos mostrando o que nós precisamos fazer. Que nessa oração nós possamos pedir pelas nossas vidas, que ao longo desta semana, uma semana de construção, que seja essa construção inspirada, aspirada, trazendo aspirações, que essas aspirações possam estar alinhadas com o nosso Deus, que as ações de inspiração, que as nossas ações sejam inspiradas no Mestre, que as nossas vidas sejam construídas pelo Senhor Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, graças damos a Ti pela oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos na Tua casa, podendo usar da tecnologia para anunciar o Evangelho, esse Evangelho que Paulo diz que é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Estamos aqui, ó Pai, somente eu, Gabriel, humanamente falando, mas a presença do Senhor está aqui conosco, assim como o Senhor está presente ao lado de cada um que está nos assistindo agora nesse momento. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar ouvindo cada oração, pessoas que estão avaliando, fazendo um autoexame para ver se as suas vidas estão sendo construídas segundo os parâmetros do reino do Senhor. Que o Senhor possa abrir os olhos, possa mostrar a cada um aonde estão errando, para que eles possam estar caminhando segundo a vontade, segundo os parâmetros do Teu reino, Pai, para que o dia chegue, para que nós possamos estar todos na glória eterna do nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, visita cada irmão nessa hora, visita cada um, ó Deus, que está fazendo essa oração. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a construir as nossas vidas, não segundo os parâmetros desse mundo, mas segundo os parâmetros do Teu reino. Dirija-nos pelo Espírito Santo, para que assim possamos proceder em tudo, possamos glorificar o Teu nome e andarmos nos caminhos Teus, ó Deus. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos, pedindo ao Senhor que os visite nessa hora, promovendo cura, libertação. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar os livrando, aqueles que estão enlutados, ó Pai, que o Senhor possa consolá-los nessa hora. Que o Senhor, ó Pai, durante essa semana possa nos livrar de caminhos tortuosos, que o Senhor possa estar consolando os nossos corações, animando as nossas almas. Deus, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento. Queremos impetrar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus. Se você puder, estenda uma das suas mãos, para que nós possamos então proferir a bênção do Senhor. Que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações
o Espírito Santo de Deus repouse sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão em seus lares, em suas casas. Repouse sobre o Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que esteve conosco durante esse período. Que Deus possa te abençoar ricamente, que Deus possa derramar sobre a sua vida, uma bênção especial, e que você possa durante essa semana pensar nessa mensagem, que você possa decidir no seu coração de construir a sua vida segundo os parâmetros do reino do Senhor. Fique na paz e até uma próxima oportunidade, se assim Deus